inculcar na nossa mente essa palavra. E eu não conheço outro jeito de inculcar a palavra na cabeça do que lendo. Eu não conheço, não existe outro método, né? Tem gente que quer aprender inglês dormindo, né? Então, vai dormir, liga uma fita para aprender inglês, né? Eu não acredito nesses métodos. O método velho, antigo e bom é: leia, desenvolva uma disciplina para ler, né? Busque, né? E é interessante, busque aquelas coisas assim, aqueles momentos que você está inteiro para ler. Imagina que você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa cansado, deu 10h30, 11 horas da noite, você vai dormir, aí você não precisa ler a Bíblia, aí você deitado, você pega a Bíblia para ler. Irmãos, você não passa do terceiro versículo, né? Não é o melhor lugar, não é o melhor momento de ler a Bíblia, né? De preferência esteja sentado, esteja desperto, esteja ali com fome da palavra, né? E o Senhor vai te abençoar. Hoje é um dia muito especial, é o dia dos homens, não é? Parabéns às mulheres. É o dia dos homens darem os parabéns para a mulher, né? De darem ali o seu presente, se for o caso, né? Enfim, mas hoje também é o dia em que, não é dos homens, né? É o dia especial das mulheres, né? Ao final do culto, né, nós vamos chamá-las à frente para orarmos, né, pela vida delas, porque tem sido bênção na vida dos homens, não é, Wagner? Não é, Divaldo? Não é, Pedrinho? Tem sido bênção na vida dos homens e tem sido bênção na vida da igreja. Irmãos, se nas igrejas não existisse mulher, esquece, acabou a graça, né? Porque realmente elas são a vida, são a maioria, a mulher é sempre maioria. Na hora do vamos ver, são elas que estão lá. Na hora que Jesus morreu na cruz, quem ficou foram elas, porque os discípulos marmanjos foram embora, né? Então, realmente, nós temos muito a agradecer. E por isso, irmãos, que eu escolhi fazer hoje um breve estudo, né? Não há tempo suficiente para falar. Na verdade, eu poderia até fazer em vários dias, né? Um breve estudo sobre algumas mulheres na Bíblia. Mas eu não quero pegar aqui aquelas que já são mais conhecidas. Aliás, teria nomes aí para a gente fazer estudo aí por 3, 4 semanas, né? Dessas mulheres na Bíblia, né? Mas hoje vou falar de algumas. Joquebede. Quem foi Joquebede? Quem foi Sifra e Puá? Trifena e Trifosa. Evódia e Sintique. Rispa. O Wagner vai lembrar. O Wagner não gostou, lembra, Wagner? No Dia das Mães eu falei sobre Rispa. Quem aqui sabe? Quem não sabe quem é Rispa? Não sabe? Irmãos, é uma história fantástica. Que Rispa. Né? Então, nós vamos falar um pouco sobre essas mulheres rapidamente, não dá tempo. Na verdade, daria para fazer um estudo sobre cada uma, né? Mas às vezes elas são mencionadas apenas de passagem na Bíblia, mas nada está na Bíblia por acaso, né? Tudo que está lá é para o nosso ensino, é para a nossa compreensão, é para nos dar um exemplo, um modelo de vida. Enfim, o Senhor sempre tem para nós ensinamentos, né? Então nós vamos começar falando sobre Joquebede. Por favor, Joquebede. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque não temeram o mandamento do rei, que era o faraó,
O faraó havia dito que era para matar todos os bebês menores de 2 anos, todos os bebês que nascessem, meninos. E quando nasce Moisés, a Joquebede pega aquele menino e viu que ele era muito formoso, e ela então esconde o menino, né? Ela esconde o menino, e imagino o menino chorando, né? O menino ali berrando, enfim, isso fez com que durante 3 meses ela conseguisse. Aí então ela não consegue mais escondê-lo. Ela prepara então na beira do Nilo um cesto, né? Coloca ali piche e betume e põe o bebê dentro daquele cesto, né? Eu acho que toda criança que vem na escola dominical aprende que Moisés foi colocado, né, dentro de um cesto, né? Aliás, o próprio nome Moisés, Moshe, em hebraico, significa retirado das águas. E ela então coloca, e ela e a sua filha colocam ali, e a filha da Joquebede, a Miriam, fica olhando até onde vai dar aquele cesto. E justamente, não é acaso não, a providência divina, a filha do faraó vai banhar-se no rio Nilo. E aí então ela vê aquele cesto vindo, pede para uma das servas buscar, e a hora que ela pega aquele menino no colo, uma beleza tão grande, né? Rechonchudo, né? Bonito, formoso, ela diz assim: eu vou criar esse menino, né? Aí vai a irmã dele, né? Fala assim: olha, eu posso ser criada aí, né? Enfim, posso estar junto dele. Irmãos, deu tudo certo. Mas tudo deu certo porque havia uma mulher de fé chamada Joquebede. Pela fé, ela colocou Moisés num cesto de junco e lançou no rio Nilo. Ela deu este passo de fé, mas com certeza o seu coração estava triste, ansioso. Qual é a mãe que põe um filho num barquinho, num enorme rio, e ficaria tranquila, né? Mas ela confiava no Senhor. Como mãe, ela sofria a separação, sofria por não saber o que haveria de acontecer, mas havia lá no coração dela uma confiança muito grande em Deus. Próximo, por favor. Então, apesar de tudo, né, nós vemos que, né, apesar de todos esses contratempos, desse medo, dessa ansiedade, que ela foi uma mulher que amava Deus. Ela foi uma mulher corajosa ao esconder seu filho dos soldados do faraó, que procuravam crianças do sexo masculino para matar. Ela foi uma mulher de fé. Ela creu que o Senhor resolveria este grande problema, que aos seus olhos era de difícil solução. E ela entregou o seu filho Moisés ao Senhor, confiando que Deus tinha o melhor para ele. É uma mãe que olhava para aquele menino, se despedia dele, né? E confiava que Deus estaria no comando daquela vida. Amados, eu creio que Joquebede nos ensina a, nos momentos difíceis, de fato confiarmos em Deus. Ela não temeu, estar com aquele filho durante aqueles 3 meses, né? Ela fez de tudo, porque ela sabia que o Senhor tinha um propósito maravilhoso para a vida daquele menino. Parabéns, Joquebede, né, pelo que você foi na vida de Moisés. Apesar de ela não ter podido cuidar do filho, né, como toda mãe gostaria, porém o filho cresceu num palácio, cresceu como um príncipe, e certamente ela ficou muito orgulhosa de ter visto aquele pequeno bebê um dia crescer, né, e se tornar Moisés, se tornar quem ele foi. Próxima mulher, Sifra e Puá. Não haveria
teria Moisés se não fosse essas duas parteiras, né? Todas as parteiras do Egito foram obrigadas pelo faraó a matar os bebês do sexo masculino. Mas dentre tantas parteiras havia duas, Sifrá e Puá, que temiam mais ao Senhor do que ao faraó. Elas tinham princípios que ficariam com elas por toda a sua vida. Um detalhe que eu quero mencionar aqui: quem aqui nasceu de parteira ao invés de nascer no hospital? Olha, a Vera, você é tão nova e nasceu de parteira. Porque a Dirce é um pouquinho mais antiga, né? Mas assim, né? Quem mais nasceu de parteira? Quem mais? A Joana, né? A Joana nasceu dessa mulher aqui. O Adivaldo também, Adivaldo? Em casa? Edneire. Nossa, eu pensei que uma pessoa só ia levantar a mão. Guardas, né? O Leonel. Maria Helena também. O nosso irmão Luiz Antônio. Aliás, aqui na igreja teve um caso recente, hein? Quem se lembra? Filho da Camila. Camila. Exatamente. Né? Falando do pai lá, o pai que não levou a mulher na hora para o hospital, né? Teve que nascer de parteira. Né? Foi a Melissa, não, a Manuela, né? Foi a Melissa. A Melissa nasceu em casa, de parteira. Né? É interessante hoje porque é raro a gente ver isso, não é mesmo? Nascer de parteira, né? E é interessante quantas pessoas aqui nasceram, né? Em casa, né? E antigamente isso era muito comum, né? Aliás, estão até tentando voltar, né? Esse tipo de coisa, né? Chamado de parto humanizado. A nossa irmã Ana Castro, né? Ela teve também um bebê em casa, né? Tudo planejado, né? Para ser assim, né? Então, quem sabe esse método é melhor. Mas o fato é que Sifrá e Puá colocaram, né, Deus em primeiro lugar em suas vidas. Elas entendiam que deveriam obedecer a Deus, mesmo com o risco de perder as próprias vidas. Elas reverenciaram sempre o Senhor, mesmo correndo riscos. Então, irmãos, duas mulheres de Deus, duas mulheres que, exercendo a profissão, elas honraram a Deus. Aliás, eu quero aproveitar para dizer, às vezes as pessoas ficam preocupadas, como que vão servir a Deus neste mundo, né? Certa vez um sapateiro perguntou para Martinho Lutero como que ele deveria honrar a Deus no mundo sendo sapateiro. E Martinho lhe disse o seguinte: faça o melhor sapato e venda por um preço justo, e você estará servindo a Deus no mundo. Então é isso, amados. De repente a pessoa é motorista de táxi, motorista do Uber, é uma secretária, é um funcionário público, é uma professora, né? Na escola. Como vão servir a Deus ali? Sendo e fazendo o melhor, honrando a Deus através das suas vidas, através do seu palavreado, através da sua conduta, através da sua honestidade. Então seja o melhor ali, que você estará honrando a Deus. E essas duas parteiras, né, nesse trabalho de trazer à luz as crianças, elas puderam honrar a Deus, e Deus as abençoou. Passa o próximo lá, por favor. Deus abençoou a vida de Sifrá e Puá. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Está lá em Êxodo 1, 20 e 21. Ou seja, escolher agradar a Deus significa renunciar à sua própria vontade,
para fazer a vontade de Deus. É mostrar que você o teme, que você o respeita, que Ele é o centro da sua vida. Então, amados e amadas, não importa qual é a nossa profissão no mundo, onde estivermos, façamos o melhor para Deus. Foi assim a vida de Sifra e Puá. Lá no Novo Testamento, Lídia, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Vamos ler lá em Atos 16. Atos 16. Do verso 11 ao 15. Vejam, amados, que Lucas, o escritor de Atos, reserva alguns versículos para falar desta mulher. Embora sejam poucos versículos, nós temos aí uma ideia do valor, da nobreza desta mulher, do coração nobre que ela tinha, né? Atos 16, de 11 a 15, diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa nos louvou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Irmãos, Lídia foi a semente, do Evangelho na Europa, naqueles dias em que Paulo, em viagem, começou a avançar, começou ali o seu avanço missionário. Lídia era uma comerciante, certamente era uma mulher de alto poder aquisitivo, porque o que ela vendia, naquela época, era algo que somente os nobres e os mais bem de vida podiam comprar, que eram tecidos finos, da cor púrpura. E essa cor era adquirida através das ostras, dos polvos, enfim, havia ali alguns moluscos, alguns animais marinhos que eram pescados e capturados e depois dali faziam o tecido. Então era algo muito fino. E de repente aquela mulher tem o seu coração aberto para ouvir a palavra e entender e atender o que Paulo dizia. E ela então, irmãos, ela não só é batizada, como ela abre a sua casa e diz assim: eu quero que a minha casa seja um centro irradiador do Evangelho. Uma outra pergunta que eu vou fazer: quem aqui teve a sua casa usada um dia para o início de algum trabalho evangélico? Maria Helena, nosso irmão Luiz, Sérgio, Montinho, irmão Wagner, mais alguém? A casa do Edivaldo. Irmãos, a nossa irmã é a Cida, não é isso? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês: é um coração de Lídia, que recebe, receptivo, aberto. Você viu aqui? Ela constrangeu Paulo e os seus companheiros que estavam com ele a ficarem. Olha, se vocês me julgam digna, vocês vão ficar na minha casa, E como é bonito ver, irmãos,
essas pessoas que um dia, né, por isso que eu perguntei, que um dia vocês foram responsáveis para que o Evangelho de alguma forma nascesse em algum lugar, ou pelo menos no coração de algumas pessoas. Vocês um dia vão saber, lá na eternidade, quais pessoas e quantas pessoas foram atingidas pelo Evangelho, porque a sua casa foi o centro de irradiação deste poder, né, tão grandioso, capaz de transformar vidas. Assim foi a vida de Lídia. Próximo. Interessante, ela não era judia, mas tinha um coração aberto, né, para conhecer este Deus que tanto fizera e fazia pelo povo judeu. Mulheres como Lídia são aquelas mulheres que estão atentas ao chamado do Senhor para a realização de seus planos enquanto peregrinamos aqui na terra. Eu diria que aqui em Santo André nós tivemos, assim, pela história, um pouco do que eu sei, várias Lídias, né? Que são aquelas mulheres que estavam abertas a realizarem a obra do Senhor. São aquelas mulheres que entenderam que de alguma forma Deus as estava chamando para fazerem algo em prol do Evangelho. A sua mãe, a Mercedes, não é isto? Matilde, a dona Matilde. Ô glória, né? Ela costumava falar, ela está dizendo isso porque a Matilde costumava dizer ô glória, né? Mas ela foi uma pessoa usada por Deus, não é mesmo? Para difundir o Evangelho, né? Eu soube, a gente quando ela chega na igreja, é pastor, né? A gente ouve assim, né? Eu conheço assim muitas pessoas aqui, que estão presentes aqui, que trabalharam muito em Jardim Santo André, que trabalharam em São Mateus, que trabalharam na Vila Progresso, Vila Pires, né? Pessoas que estão aqui e que foram, né, usadas por Deus para realizar uma obra. Corações de Lídia, né, aberto, misericordioso, né, desejoso de fazer algo em prol do Evangelho. Glória a Deus por isto. Próximo. Lloyd e Eunice, né? Vamos abrir lá nossa Bíblia em 2 Timóteo. A gente está em Atos, vai mais para frente. 2 Timóteo, bem para frente. 1, versos 3 a 5. Segundo Timóteo 1, versos 3 a 5. Então, é uma carta que Paulo escreve para o jovem Timóteo, que é um jovem ministro do Evangelho. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, Timóteo, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Irmãos e irmãs, uma das características do Evangelho de Cristo é a sua natureza familiar. É na família que as coisas começam. É na família que Deus se agrada em se revelar. É na família que nós somos abençoados e vamos abençoar as gerações que virão através de nós. Eu sou 4ª geração de metodistas. 4. O meu bisavô,
Ele nasceu em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e ali, no começo do século XX, ele foi evangelizado. Ele trabalhava na fazenda, o pai dele era capataz da fazenda, e ele foi evangelizado por missionários americanos, um dos primeiros praticamente que estavam por aqui, na cidade de Barra Mansa. Então, aquela família toda, né, Cândido de Oliveira, né, que inclusive os ascendentes do nosso irmão Silas, né, também são parentes do meu bisavô, lá em Barra Mansa, né? E a partir dele, meu bisavô, minha avó, minha mãe, eu e agora meu filho, quinta geração. Irmãos, é preciso destacar o valor do Evangelho. Quem aqui veio de lar evangélico? A maioria, né? Quem tem pelo menos 3 gerações, né? Quarta geração, né? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos e irmãs, Lloyd e Eunice, 2 mulheres de Deus que passaram, né, para os seus filhos, e passaram, no caso de Lloyd passou para Eunice, e Eunice passou para o Timóteo. Imagine, irmãos, aquela avó, aquela mãe e o neto. Não se fala do pai, do avô. Possivelmente eles não eram ligados ao Evangelho. Possivelmente eles não estavam ali presentes. E amados, eu quero fazer aqui a minha homenagem às mulheres que pela sua fé estiveram sozinhas para tratar das coisas de Deus com seus filhos e não tiveram a ajuda do cônjuge. Essas mulheres são dignas de respeito porque elas entenderam que deveriam passar para os seus filhos o valor do Evangelho Salvador de Cristo Jesus, e pegaram os filhos, levaram para a igreja e cuidaram, e nunca tiveram a ajuda dos pais. Alguns depois talvez até venham a se converter, ou vieram a se converter, não é? Quando nós fundamos lá a nossa comunidade, nossa congregação lá em Santana de Parnaíba, que inclusive neste ano uma semana para Jesus será lá, era uma comunidade 10, 12 anos atrás constituída basicamente de crianças e de mulheres. E aquelas mulheres dizendo o quão difícil era para elas irem à igreja, por conta da dificuldade que elas tinham nos seus lares. E mesmo assim elas iam, e mesmo assim levavam seus filhos e filhas. Então eu louvo a Deus pela coragem dessas mulheres que não ficaram escravizadas à visão míope dos seus filhos, mas que entenderam que era preciso ensinar aos seus filhos algo que realmente tinha valor. Lloyd e Eunice, elas representam todas as mulheres que, apesar das dificuldades, ensinaram aos seus filhos as primeiras letras. A minha mãe me ensinou a ler na Bíblia. Eu com 5, 6 anos já sabia ler, e eu já lia muito a Bíblia. Você entendeu uma série de coisas, com certeza, né? E querem saber de uma coisa, irmãos? Aquilo que a gente aprende cedo fica tão gravado que a gente não esquece nunca. Minha mãe adulta aprendeu a ler na Bíblia. Sua mãe adulta aprendeu a ler na Bíblia. Olha que coisa maravilhosa, né? E aquilo que a gente aprende na Bíblia, irmãos, fica tão gravado, eu posso dizer sem errar. Muitas das coisas que eu conheço da Bíblia e falo hoje assim, decor, né, com muita facilidade, não é recente não.
veio lá de trás, né? Porque a minha mãe, né, ela ensinava na Bíblia. Irmãos, irmãs, quem tem filho pequeno, quem tem netos, presenteie. Hoje em dia, né, existe muita facilidade das coisas cênicas, virtuais, né? Mas eu vou dizer, ainda é insubstituível uma Bíblia de papel. Ainda é insubstituível aqueles livrinhos que contam histórias, que têm gravuras. Não é o caso da gente voltar, né, a isso aí não, né? Mas amados, como eu amava flanelógrafo. Quem gostava? Quem conhecia o flanelógrafo? Irmãos e irmãs, né? Aquele quadro azul, normalmente era azul marinho, e a pessoa ia colando as figuras, né? Alguém aqui já usou flanelógrafo para ensinar alguém? Usava muito, né? E eu ficava bloqueado quando a pessoa que estava dando lá a aula demorava para colocar a figura nova. E falava, coloca logo a próxima, eu quero ver o que vai ter aí, né? Então era muito interessante, né? E vale a pena conhecer. Próximo. Essa mulher eu conheço. Imesina, dona Imesina, né? Vamos ver, é surpresa, está que nem o flanelógrafo lá da professora, da mulher colocando lá, né? Está todo mundo falando, qual vai ser o próximo, né? O flanelógrafo não tinha esse problema, não, né? Nunca dava esse problema. Muito bem, eu não sei qual ordem que está. Vamos lá, Filipenses. Abra lá em Filipenses. Opa, conseguiu aí. Próximo. Isso. Não, foi isso para frente. Próximo. Aí. Então aqui Filipenses, eu não sei que ordem estavam as coisas. Depois a gente vai ler Filipenses. Raabe. Irmãos, Raabe era uma prostituta, mas nós sabemos que ela fez escolhas que agradaram a Deus. Josué tinha mandado espias lá para Jericó, 2. E elas, não eram 2, não eram mais, né? Aí ela recebe na casa dela aqueles espias, porque os soldados estavam procurando. E ela então esconde, correndo risco de vida, Raabe, e ela, na hora de mandá-los embora, eles falam assim: ó, nós vamos voltar. Você fez uma boa obra em nossas vidas. Coloca uma corda escarlate, né? Um pano escarlate da janela, para que quando nós viermos, nós peguemos você e sua família, e vocês saiam incólumes, né? Saiam totalmente ilesos do que vai acontecer. Então, irmãos, Raabe, apesar de não fazer parte do povo de Deus, ela acreditou naqueles 2 espias que escondeu em sua casa. E então ela creu nas promessas de que eles poupariam a sua vida e voltariam para buscá-la. E aquele símbolo, irmãos, aquele lençol escarlate ali, de alguma forma simboliza Cristo, o sangue de Cristo, né? Que significa que Ele nos salva e nos redime de toda tribulação, de toda morte eterna. Então, ela e sua família foram resgatadas e levadas para Israel. E um detalhe: Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Irmãos, às vezes a gente acha que a nossa família é problema, nossa família tem gente que é problema. Pode deixar, Jesus dá um jeito nelas, né?
Amém, amém mesmo, né? A nossa família tem muita gente que olha, né? Mas deixa que Deus faz uma obra. Então, Raabe, irmãos, é um dos nomes, né, que nós temos lá no Antigo Testamento de mulher valente, corajosa, esperta, que deseja o bem da sua família. E vejam só, né? Para mostrar também que Deus vai resgatar pessoas que estão vivendo de forma errônea. Isto vale para os dias de hoje. Nós torcemos o nariz para uma série de profissões errôneas que existem, ou modos de vida que existem, mas para Deus não existe essa limitação, não. Deus não vai buscar pessoas somente nas boas famílias, somente nos bem-nascidos. Deus vai buscar pessoas nos piores lugares. Sabe por quê? Nós vamos entender isto lá quando Paulo diz: onde abundou o pecado, ou seja, a graça de Deus é maior do que o pecado. A graça salvadora, curadora, limpadora de Deus é maior do que toda a fealdade do pecado. Próximo. Mulher sunamita. Quem se lembra da mulher sunamita? Ela acolheu um profeta, o profeta Eliseu. Abra lá em 2 Reis 4. Nós vamos ver apenas os primeiros versículos que vai mostrar um pouco do coração dela. Ela era uma mulher muito bem de vida. Certamente ela tinha uma fazenda, ela tinha propriedades, ela tinha riqueza. Mas olha lá, 2 Reis 4:8. 4:8. Então, o sunamita vem da cidade de Sunem, tá? Ela nasceu em Sunem, era da cidade de Sunem, por isso que ela chama de sunamita. Qual o nome dela? Não sabemos. A Bíblia não fala, né? É que nem alguém assim, não, ele é o paulistano, ela é paulistana, é da cidade de São Paulo, né? Mas não sabemos o nome. 2 Reis 4:8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Ou seja, entra na minha casa, vamos comer. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. E um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. E aí, irmãos, vai vir aquela história, né, que Eliseu deseja premiá-la, né? E ele manda o moço, o discípulo, perguntar para ela o que ela precisa, né? E aí Eliseu diz que ela vai ter um filho. Ela fala: fica assim, porque ela não tinha filho. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é dessa história que vai acontecer, mas da bondade dela, do coração dela, do gesto de misericórdia. Ela via que Eliseu passava lá, aquela poeira, naquele calor, naquela coisa tão difícil, e ela então o constrangia: não, vem aqui comer. Irmãos, são essas mulheres que ajudam homens de Deus a realizar a obra. E eu tenho na minha cabeça mulheres que foram como esta sunamita. Quando eu pastoreei a igreja de Vila Nive, por exemplo, eu ia para a igreja e tinha passado o dia inteiro trabalhando, e ia para a igreja cansado, com fome. O cansado não é problema, o problema é com fome, né? Então eu ia para a igreja com fome, e a dona Ana, né, moça? Dona Ana e o seu amigo, um casal idoso da igreja, falaram assim: não, pastor, é o seguinte, toda quarta-feira
quarta-feira o Senhor vai na minha casa. Antes do culto, passa lá. Irmãos, e ela com uma alegria muito grande, todas as quartas-feiras, ela descobriu as coisas que eu gosto, e fazia polenta, e fazia cambuquira, e fazia jiló, e fazia um arroz fresquinho, um arroz branco fresquinho. Irmãos, foram 6 anos passados ali, e eu vejo aquela mulher como uma mulher de Deus, um coração muito grande, desejosa de fazer o bem a alguém, ao profeta de Deus, né? Que estava ali realizando a obra. Então eu vou dizer uma coisa: sunamita é toda mulher que tem esse gesto de misericórdia para abençoar a vida de outros. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha muito para a figura do pastor, para a figura daquele que está à frente, para a figura daquele que faz. Mas eu vou dizer, se não tem aqui por trás aquelas pessoas que fazem e ninguém fica sabendo, eles não conseguiriam realizar. Então louvo a Deus pela vida desta sunamita, piedosa, bondosa e hospitaleira, que abriu a sua casa para Eliseu e construiu um quartinho para ele, né? E coisa bonita esta, né? Ele podia descansar ali no quarto. Amém. Próximo, Rispa. Irmãos, vamos abrir 2 Samuel 21. Eu não vou ler todo o texto, mas apenas eu vou explicar o que aconteceu. Houve uma fome muito grande sobre Israel por 3 anos consecutivos, e Davi consultou a Deus por que estava acontecendo aquilo. E Deus lhe disse que havia uma culpa, né, sobre o povo, sobre Saul, rei Saul, e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas, e não era para ter matado. Então Davi chama os gibeonitas, fica sabendo que o problema era isto, e pergunta para os gibeonitas o que eles queriam que Davi fizesse. E os gibeonitas disseram: mas nós não queremos ouro, não queremos prata, né? Mas queremos que 7 homens para que sejam enforcados. Então Davi disse: tá bom, eu vou dar 7 homens. E dentre esses 7 homens que foram escolhidos para, vamos dizer assim, pagar aquele erro do passado, foram escolhidos 2 filhos de uma mulher chamada Rispa. Vocês já imaginaram uma mãe ter 2 filhos escolhidos para serem mortos, enforcados? A dor daquela mulher, daquela mãe. Olha lá, versículo 9: e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, que era uma rocha, né? Sobre uma pedra, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. São alguns meses, irmãos, deste tempo. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais no campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul. E dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Irmãos, Rispa, vamos entender
é espiritualmente esse significado. Rispa é um exemplo de vigilância e tenacidade. Revela o perfil de uma mãe dedicada e amorosa, daquelas que encaram a maternidade como uma responsabilidade que Deus colocou sobre elas. Mães que oram pelos seus filhos e não desanimam diante das dificuldades. Faça sol ou faça chuva, mesmo nos dias corridos como os de hoje, Rispa não permitiu nem que os restos mortais dos filhos fossem vítimas de ataques e outros animais e os enxotava. Aí você vai dizer: poxa, mas eles já estavam mortos. Vamos para o entendimento espiritual disto. Próxima, por favor. Rispa é o exemplo de mães e pais que velam pelos seus filhos. Hoje, eles não estão literalmente mortos, mas estão ou podem estar espiritualmente mortos. Então, Rispa representa as mães que oram crendo no impossível, que enxotam as aves de rapina deste mundo, as drogas, os vícios, a violência, o alcoolismo, a permissividade. Rispa é a mãe incansável até que o rei olhe para ela e tenha misericórdia. Isto, irmãs, muitas vezes nós vemos mães na igreja cujos filhos estão mortos espiritualmente, estão longe de Deus, estão presos num círculo vicioso de drogas, de alcoolismo, de violência, e essas mães estão aqui muitas vezes chorando, derramando lágrimas pelos seus filhos. Vocês estão fazendo como Rispa, enxotando as aves de rapina. Aves de rapina é tudo aquilo que vem para destruir, para trazer o mal. Vejam, amados, que essa mulher, ela colocou um pano de saco sobre a rocha e ficou ali dia e noite. E quantas mães já passaram dias e noites orando pelos seus filhos, enxotando as aves de rapina? Não é bonita essa história, irmãos? Rispa era uma mulher de Deus. Mães que estão aqui, orem pelos seus filhos. Não deixe que as aves de rapina venham para destruí-los. Aliás, as aves de rapina só aparecem para trazer destruição, Quando você vê no céu as aves de rapina, é porque eles estão sentindo cheiro de morte. E às vezes nossos filhos estão afastando-se de Deus. E sabe quem vai enxotar essas aves? Você, mãe. Você, pai. Que Deus nos dê força para isso, porque não é fácil. Imagina a dor daquela mulher. E quando foi que ela saiu de lá? Quando o rei olhou para ela e teve misericórdia, porque era uma vergonha aqueles corpos ficarem pendurados, enforcados, porque o rei não queria colocá-los lá no cemitério, que deveria ser justo eles ficarem. Até que o rei Davi soube e ouviu aquele pedido daquela mãe. Hoje, para nós espiritualmente significa: continuem orando e chorando pelos seus filhos, até que o rei tenha misericórdia de nós. Amém? Nunca mais vocês vão esquecer da Rispa, Próximo, Evode e Síntique, Filipenses 4:2. E aí só falta mais um. Filipenses 4:2. Olha o que fala dela, só um versículo, irmãos. Filipenses 4:2. O versículo 3 também, 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A
ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilie as duas aí, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãos, Evódia e Síntique, duas mulheres, muito possivelmente líderes da igreja, duas mulheres trabalhadoras, porque Paulo diz aqui que juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Mas o que foi que aconteceu? Elas brigaram, elas discutiram, elas já não mais se bicavam, elas estavam trazendo problema para a vida da igreja, porque quando isso acontece, afeta espiritualmente o corpo de Cristo. E Paulo, quando ele escreve essa carta, irmãos, ele está na prisão, e ele fala assim: alguém aí da igreja, ajuda essas duas a se entenderem, resolvam as suas pendências. Então, irmãos, Evódia e Síntique, eu disse no começo da minha palavra que a gente está vendo esses nomes, na Bíblia, para nós aprendermos com os seus exemplos. Mas a gente aprende com exemplo positivo e exemplo negativo também. No caso de Evódia e Síntique, infelizmente para elas ficaram conhecidas nos séculos vindouros como duas encrenqueiras, e que precisavam resolver as suas pendências. Então, irmãos e irmãs, Paulo reconhecia que o problema que havia lá não era apenas das duas, porque aquele problema que havia, que as duas não se bicavam mais, estava afetando o corpo de Cristo. E Paulo, homem espiritual, homem de Deus, lá na prisão, ele sabia: o corpo não pode sofrer porque duas pessoas não estão se entendendo, porque às vezes por bobagem. Isso só ocorre na igreja de Filipos, irmãos? Ainda bem, só ocorre lá. Então, irmãos e irmãs, não podemos permitir que pequenas desavenças, pequenos problemas, coloquem as pessoas de bico. E o ditado diz: dois bicudos não se bicam. Dois bicudos não se beijam. Amados e amadas, eu fiz questão de falar de Evódia e Síntique, porque elas são exemplo do como deve ser feito. Se você me perguntar: e aí, pastor, elas resolveram? Bom, saibam que essas cartas, sabe como eles faziam com essas cartas, irmãos? Eram lidas na frente da igreja. Eu acho que a Evódia sentada do lado, lá no canto, onde a Ione está, e a Síntique ali, onde a Lúcia está. Aí então, quando foi lida essa carta lá na igreja de Filipos, todo mundo olhou para ela, roga a Evódia, todo mundo, roga a Síntique, pense fortemente no Senhor, para com essa briga, para com essa coisa de eu não vou mais falar com ela. Se porventura tem alguma Evódia aqui, o Espírito está falando para você, Evódia. Eu não sou Evódia, eu sou a Síntique. Também roga a Síntique também. Amém, amados? Amém. E finalmente vamos terminar com um exemplo bom: trifena e trifosa. Agora sim. Romanos, livro de Romanos, vamos lá. Romanos 16, 12.
verdade, eu poderia ter falado não só da Trifena, né? Eu poderia ter falado de qualquer outra aqui. Aliás, eu faço questão de ler, irmãos, é interessante. Vamos ler a partir do verso 3. Olhem aqui um amor pastoral de Paulo e ali o seu coração grato para com as pessoas da igreja. Que coisa bonita ele dizer no final da sua epístola aos Romanos, nome por nome de pessoas que fizeram bem para ele ou fizeram bem para a causa do Evangelho. E olha que coisa bonita, eu gosto muito de ler isso aqui, irmãos. Como eu gostaria de conhecer essas pessoas, que eram pessoas simples e anônimas na vida da igreja. Olha que bonito, 16:3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha o detalhe aqui, a igreja não tinha um templo próprio, a igreja se reunia na casa de Priscila e Áquila. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, ou seja, os primeiros convertidos da Ásia. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes. Olha lá, irmão, tinha familiar dele, de Paulo, né? Meus parentes e companheiros de prisão, estavam presos, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Uma curiosidade, Júnias era uma mulher e ela era apóstola. Hoje o pessoal tenta desqualificar isso aqui. Saudai Amplíato, meu dileto amigo do Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha a dona Ana lá, né? Que foi uma mãe para mim. E essa mãe do Rufo foi mãe para Paulo. Saudai a Síncrito, Flegon, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se unem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se unem com ele. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Beijo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Irmãos, Paulo não fazia média com ninguém, mas ele está fazendo aqui uma observação do trabalho que essas pessoas fizeram. Em especial aqui, eu selecionei aqui a Trifena e Trifosa, né? Trifena e Trifosa trabalharam no Senhor. Vale dizer que elas deram o melhor para Deus, e numa sociedade tão imoral como a romana, elas se destacaram fazendo parte dos trabalhadores do Senhor na igreja. Elas foram relevantes no seu tempo, e o seu testemunho fala ainda hoje. Por quê? Porque Paulo escreveu lá, e até hoje, 21 séculos depois, nós estamos falando dessas duas mulheres que, o que elas fizeram? Trabalharam no Senhor. Irmãos, igreja é local de trabalho, não de descanso. Igreja é local onde nós colocamos os nossos dons ao Senhor. E elas eram duas mulheres comprometidas com o Evangelho, que honram o nome do Senhor em tudo que fazem. Nós não conhecemos mais nada acerca de Trifena e Trifosa, mas está registrado aqui: elas trabalharam duramente pelo Senhor.
Se eu fosse escrever uma carta para ficar registrado, eu também teria não apenas 2 mulheres aqui para escrever, para falar, né, que elas trabalhavam no Senhor. Mas tem mais de 2, 15, 20, 30 pelo menos, né? E eu louvo a Deus por vocês mulheres que trabalham no Senhor, né? Um dia, quando eu sair daqui, eu vou escrever uma carta colocando nome por nome. Agradeço a irmã que fez isso, né? Agradeço a irmã Dilce que fez aquilo, né? Agradeço a irmã Joana, a irmã Vera, a irmã Verinha. Tem a outra Verinha lá atrás, né? Então, amadas, todas vocês são importantes na casa do Senhor. Todas vocês fizeram muito. Se o homem esquece o que vocês fizeram, Deus não esquece. Vamos ficar em pé? Eu quero chamar aqui à frente as mulheres para o altar. As mulheres. Isso. Subam aqui no altar. Os homens se aproximem. Só tem mulher. Isso, né? Graças a Deus estou vendo muitas trifenas e trifosas e não evódias e síntimas. Vem aqui, você está bem mais no meio. Nós vamos tirar uma foto com essas mulheres aí bonitas. Irmã, Carol, só vem aqui no meio, só para fechar mais aqui, né? Amadas, vocês são mulheres de Deus. Vocês têm enfrentado lutas. Vocês têm orado pelos filhos. Vocês têm enxotado aves de rapina que querem se aproximar. Vocês são chamadas para serem trabalhadoras na obra do Senhor. Esses nomes que nós falamos todos eram mulheres que tinham as suas limitações, os seus problemas, mas o Senhor as chamou e as abençoou. E por isso agora nós queremos dizer: vocês são mulheres de Deus. Amém. Vocês têm um trabalho neste lugar aqui. Vocês têm uma importância muito grande. A história de vocês, eu conheço a história de muitos que estão aqui. O quanto trabalharam, o quanto fizeram, o quanto oraram, o quanto participaram. Eu quero dizer, vocês continuam sendo chamadas a realizarem esta obra, porque nós temos a necessidade de termos rispas aqui entre nós, de termos trifosas entre nós, de termos essas mulheres de Deus, né, que durante toda a sua vida, Lourdes e Eunices, né, uma coisa bonita assim, eu consigo ver aqui, muitas avós, cujos filhos estão no Senhor, no caminho do Senhor, e agora estão os netos. Nossa irmã Miriam, né? Nossa irmã Maria Helena, não é isso? Né? Quantas pessoas mais? Quem mais aqui? A Dirce, a nossa Dirce, a nossa irmã, a Cida, né? Glória a Deus, a Cida também lá, né? Então, amados, que bênção, né? Que bênção. A dona, e aí, cadê? Poxa, está aqui na frente, né? A nossa querida irmã, Emir, né? Filhos abençoados e netos abençoados, né? Então, irmãs, que coisa maravilhosa. E quer saber uma coisa? Eu ouso dizer que vocês são as responsáveis disso, deles estarem no caminho do Senhor. Eu confio mais nas mulheres que nos para realizar essa obra, né? Irmãos, é mais ou menos assim, viu? A coisa funciona mais ou menos assim, né? Vamos estender nossas mãos sobre elas. Amado Senhor,
estão, ó Deus, essas mulheres valorosas, mulheres que o Senhor chamou, mulheres que o Senhor um dia tirou do erro e da perdição para mostrar um caminho, e agora elas estão, ó Pai amado, abençoando seus lares, abençoando seus filhos, abençoando seus netos. Ó Deus amado, nós te pedimos que o Senhor esteja ao lado delas, nas suas orações, ó Pai amado, nas suas lutas, nas suas lágrimas. Certamente muitas mulheres que estão aqui têm derramado lágrimas que somente Deus está vendo. E quando nós depositamos essas lágrimas nos odres que o Senhor um dia colocou à disposição para recolhê-las, a fim de que elas se transformem em bênçãos. Então toda mulher, toda mãe, toda avó, toda esposa que hoje está chorando, o Senhor haverá de ouvir a sua oração. O Senhor está vendo as suas lágrimas. Por isso, ó Pai, muito obrigado por essas mulheres. Coloca a tua mão poderosa sobre elas. Cura as suas feridas, cura as suas dores, cura as suas más lembranças e dá-lhes, ó Pai, o espírito renovado, porque o Senhor é o nosso pastor e nada haverá de nos faltar. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nenhum mal nos chegará à nossa tenda, porque o Senhor está comigo. Nós oramos e pedimos que o Senhor abençoe os lares que essas mulheres estão representando, os seus filhos, o seu marido, os seus netos, que todos estejam debaixo dos teus cuidados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tirar uma foto das mulheres e depois vem os homens aqui na frente também, né? Então vamos lá, mulheres. Atenção das mulheres. Filha da mulher aqui na frente. Aqui. Agora.